Você já parou para pensar que, na verdade, o homem aborda muito mais do que a mulher? Muito mais, infinitamente mais do que a mulher? E eu cheguei a essa conclusão porque a vida real, ela é um teatro que não te permite ensaios, né? Grande frase, né, que eu ouvi do rapper Coruja BC1. Mas quando você, quando você faz sexo sem camisinha, quando você se masturba e joga seu sêmen no chão, quando você fala com outra pessoa para tomar remédio para não engravidar, você está cometendo aborto. E os que mais cometem aborto são os homens, infelizmente. Então, culpar as mulheres por aborto é apontar o dedo, notar uma sujeira no olho do outro, sem perceber que tem uma trave no seu. E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque a vida, ela passa a existir, né? Ela passa a funcionar, ela passa a existir, né? A partir de resultados de processos químicos, né? Então, a vida, ela surge a partir do resultado de elementos químicos que, uma vez unidos, geram um resultado, né? E a vida é isso. E, como eu sempre digo, há três pilares para que a vida exista, né? O primeiro pilar é a matéria-prima, né? É a matéria química, são os elementos químicos, né? O segundo é o movimento, porque ela precisa de alguma forma se conectar uma com a outra para gerar o resultado. E o terceiro é o espaço e o tempo. O espaço, porque ela precisa se movimentar para encontrar o outro elemento químico que combina com ela para gerar um terceiro elemento, que é a vida, né? E do espaço, porque tudo precisa de tempo, porque tudo precisa de tempo para, né, se formar, né, para crescer, para evoluir, né? E a vida é isso, crescimento, evolução, né, multiplicação. E quando você olha para isso, para a vida, você vê que o sêmen humano, ele é exatamente essa matéria química, esse elemento químico produzido pelo próprio corpo, né, para reproduzir um outro ser vivo, um outro ser humano. Então, a fórmula química, o elemento químico para reproduzir a vida humana é o sêmen, certo? É a combinação de químicos perfeitos para reproduzir a vida humana, certo? Então, quando esse sêmen jogado em um lugar completamente oposto, né, da sua evolução, que impede a sua evolução, ele é destruído, né? Então, como toda a vida só desenvolve, precisa dos elementos químicos, do tempo e tudo mais, mas também precisa do ambiente, né, para se desenvolver, porque não pode ser muito quente nem muito frio, né? A mesma coisa é o útero da mulher. O sêmen é como se fosse a semente que, uma vez jogada dentro do útero, que é o que? O ambiente necessário, perfeito, com o clima perfeito para desenvolver a vida, faz com que outro ser humano passa a existir. A mesma coisa é a semente da árvore. Você quer produzir uma árvore de laranja, o que você precisa fazer? Você precisa pegar a matéria-prima que reproduz, a matéria química, o elemento químico que reproduz a árvore da laranja. Então, o que você vai encontrar? A semente. A semente é essa matéria química, esse sêmen, só que em forma de rocha, mais duro, não em forma líquida como o sêmen, né? A semente. Aí você vai fazer o que? Vai colocar ela no ambiente necessário, né, que ela precisa para se desenvolver, com o clima necessário que ela precisa se desenvolver. Qual que é esse ambiente? A terra. Por quê? Porque você não joga uma semente no fogo, você não joga uma semente no gelo. Por quê? Porque ela precisa do ambiente necessário para ela se desenvolver. Além do clima, também a terra, porque ele tem os nutrientes necessários para ela se desenvolver. A mesma coisa é o sêmen humano. É a semente, é a matéria química necessária, né? A única que reproduz a vida humana, certo? Mas para que ela seja reproduzida, ela precisa ser colocada, esse elemento químico precisa estar no ambiente correto, no ambiente com, né, o clima necessário, com os elementos químicos necessários, para que ele possa se reproduzir, né, e se multiplicar, né, e se desenvolver, né? E esse ambiente necessário, né, para que essa vida se desenvolva, né, humana, é o corpo humano, né? Então, o corpo da mulher, o útero da mulher. Então, quando você joga esse sêmen no chão, quando você joga esse sêmen numa camisinha, quando você toma remédio para que esse sêmen não chegue ao útero, você está cometendo um aborto,
Porque a matéria química, ela já é o início da vida. Ela já tem os elementos químicos prontos para desenvolver a vida. Ela só precisa agora do ambiente, seja em forma de semente, precisa da terra, seja em forma de humanos, né, ao útero da mulher. Uma vez que ele não esteja, né, esse sêmen não esteja no útero da mulher, que é o lugar necessário, mesmo necessário para ele se desenvolver, né, essa matéria química não esteja lá, né, esteja no chão, numa camisinha ou em qualquer outro lugar, até mesmo na parede ou na barriga, né, isso já é um aborto. Você já está impedindo que aqueles elementos químicos se desenvolvam, porque o próprio elemento químico, né, ele já é um ser vivo, né, pode chamar ele de ser vivo, né, porque junto ele formam a espécie, né, seja ela qual for, né, a espécie de vida, né. Então, perceba como o homem ele aborda muito mais do que a mulher, certo? Toda vez que ele se masturba, ele aborda mais do que a mulher, né? Toda vez que ele joga o sêmen dentro da camisinha, ele aborda mais do que a mulher. A mulher pode até reproduzir o mesmo sêmen que o homem, mas ela não tem o instrumento necessário para levar o próprio sêmen no útero de outra mulher, né? Então ela não reproduz, como é que eu posso dizer, o aborto, né? Assim, ela não é culpada, tão culpada quanto o homem, né? Porque o homem, quando ele não injeta esse sêmen na vagina, através do pênis dele, né? No útero, como tem que ser feito, né? Para gerar vida, ele já está cometendo um aborto, né? Por quê? Porque ele está impedindo de uma vida existir, né? Então, assim, se ele quer proteger a vida, ele deveria, toda vez que tivesse vontade de fazer sexo, fazer filho também, né? Enfim, por quê? Porque isso revela como a humanidade só gera filhos para interesses econômicos, né? Querem gerar filhos por quê? Porque os filhos produzem as riquezas que eles querem, porque eles extraem dos filhos dessas pessoas mais pobres essas riquezas, e se elas não trabalharem, não amontoarem, não juntarem para eles, eles morrem de fome, né? Então eles são como os pais no passado que querem ter filhos apenas por motivos egoístas individuais, por questões financeiras, né? Filhos como ferramentas econômicas, né? Para ganhar dinheiro, né? Para enriquecer, trabalhar nas suas empresas, né? Para juntar e amontoar para eles, né? Para eles extrair fruto do trabalho dessas pessoas. Por isso que eles querem ter filho, por isso que eles são contra o aborto, né? Mas na verdade são eles que mais abordam.